Conforme eu havia combinado com vocês, nós vamos passar a uma discussão mais pormenorizada do livro Letramento Literário, Teoria e Prática, do Hildo Cosson, né? Eu havia solicitado a vocês que lessem a primeira parte do livro, de prospecções teóricas, até a página 43, né? Então, eu fiz uma seleção de tópicos para promover a discussão acerca da introdução, né, e dos pressupostos, que é contemplado por 5 itens: a literatura e o mundo, a literatura escolarizada, aula de literatura, o prazer sob controle, leitura literária, a seleção dos textos e o processo de leitura, né, o qual eu pretendo, se possível, dar conta disso hoje. Para tanto, eu fiz uma seleção dos trechos do texto que eu estou partilhando com vocês no compartilhamento da tela. Vocês devem se lembrar, isso já nós comentamos na semana passada, que a introdução do livro do Hildo Cosson traz aquela fábula do imperador que pretende a educação do seu sucessor, né, do seu herdeiro, e que ele convoca os sábios mais sábios do império para educar os seus 2 filhos, um que era o herdeiro natural, um que era filho de uma das suas esposas que ele pouco tinha apreço ou relação, e um servo que serviria de auxílio ao seu herdeiro, para esses 3 serem educados juntos, né? E na fábula, ele se irrita porque nenhum dos sábios aceita a função e inventam desculpas que estavam ocupados ou coisa do tipo, e daí ele chama os 3 sábios que ele consulta, os 3 maiores sábios do seu reino, do seu império, e fala que, olha, um de vocês vai ter que aceitar essa função, senão eu vou acabar com todo mundo, né? E daí os sábios se reúnem e dão a resposta que não poderiam educá-los. E ele pergunta o motivo. Daí ele vai dizer que o que já sabe que é herdeiro, sabe que não precisa daquilo para se tornar o próximo imperador e, portanto, ele não tem interesse em aprender. O segundo, ainda que ele possa aprender, ele sabe que aquele conhecimento não vai fazer diferença para ele, né? Porque afinal ele não vai herdar o trono, então aprender os ofícios são indiferentes para ele. E o terceiro, que é o servo, é o que ignora, né? Então, como ele não tem uma base, ele não sabe, aquilo não tem serventia para ele, porque ele não vai conseguir aprender, né? E daí a fábula vem então com a moral de que cada um representa um valor, né? O primeiro é a arrogância, o segundo é a indiferença e o terceiro é a ignorância, ao qual os grandes sábios dizem que eles poderiam derrotar cada uma dessas coisas separadamente, né? Mas colocando as 3 juntas era impossível de se superar. O Hildo Cosson vai utilizar essa fábula para mostrar 3 posições acerca da presença da literatura na escola, e fazer a introdução da sua proposta, do seu livro, dizendo que, analogamente, nós teríamos 3 visões da literatura no contexto escolar, né? Uma primeira visão arrogante, de que a literatura não tem função, né? Ela é um ornamento, ela é uma coisa acessória, portanto, ela não teria lugar na escola, seria arrogância. A segunda é indiferença, que pode até ser algum apreço, mas isso não vai ter uma aplicabilidade cultural, tendo em vista que a literatura não tem mais o prestígio cultural hoje que tinha no passado. E a terceira é a ignorância, porque aquele que não tem um prévio conhecimento da língua ou da cultura não aprenderia literatura porque não saberia o que fazer com ela, né? Não teria preparo para isso. Então ele vai dizer, né, como os sábios do imperador chinês, vivemos nas escolas uma situação difícil com os alunos, os professores de outras disciplinas, os dirigentes educacionais e a sociedade quando a matéria é literatura. Alguns acreditam que se trata de um saber desnecessário. Para eles, a literatura é apenas um verniz burguês de um tempo passado, que já devia ter sido abolido das escolas. Eles não sabem, mas pensam que não precisam aprender literatura porque já a conhecem, e a literatura
passa a ser tratada, então, como um apêndice, né, da disciplina língua portuguesa, isso é uma consequência, quer pela sobreposição dela, a simples leitura no ensino fundamental, quer pela redução da literatura à história literária no ensino médio. Né. Então, ele começa localizando esse desapreço, ele dá os motivos para que esse desapreço possa acontecer, e mostra que ela acaba sendo sujeitada a outros propósitos, né, como o reforço das habilidades linguísticas, por exemplo. Tá? Ou, no caso daqueles sujeitos que possuem uma certa falta de referências culturais, ou pela maneira como a literatura é apresentada a eles, que seriam os sujeitos análogos ao ignorante da fábula, ela se torna inacessível. Né? A literatura é um mistério cuja iniciação está fora de seu alcance. É preciso que a gente faça uma ressalva a esse respeito, né? O Hildo está fazendo uma analogia com a fábula. Para nós, eu acredito que fica bem claro que não existem pessoas que não tenham referências culturais, né? A gente está tratando a cultura aqui no seu sentido lato, complexo, e poder ou dizer que alguém não tem referência cultural é obviamente fruto de um elitismo sem medida, né? Que não creio que seja propriamente o que o autor está veiculando, ou pelo menos espero que não seja. Espero que seja só a analogia com a fábula, né? Pelo menos eu partilho da visão paulo-freireana de que todo aluno advém com um conhecimento cultural da sua base, e o nosso trabalho é dialogar com essa fonte para poder possibilitar o trânsito para as outras formas de cultura. Né? Bom, o que eu acho que precisa ficar bastante denotado aqui é o fato de que uma mística se envolve acerca da ideia de literatura, né? Nós vemos que muitas pessoas, por vezes, tratam a literatura como um objeto superior, inalcançável, ora por conta do envolvimento cultural que a literatura tem historicamente, que em certa medida acaba ainda vigorando nos dias de hoje, o que em si é uma contradição que a gente precisa pensar a respeito, né? Quer dizer, a gente nutre um valor para o objeto literatura que não é um valor popular, que a literatura tem, só que daí depende da ideia de literatura que a gente está veiculando, né, como eu tenho discutido com vocês desde o início da disciplina. Então, se eu imaginar a literatura como os clássicos estabelecidos através do cânone historicamente construído, esse cânone historicamente construído pode não ter a disseminação e o valor cultural que nós reconheceríamos como sendo literatura. Mas nós vivemos numa cultura que tem, por exemplo, um apego com a música. Né? O Brasil é fonte de canções inumeráveis e da mais alta qualidade. E eu não estou falando só daquelas que são reconhecidas por determinadas elites econômicas e culturais como superiores, como um Chico Buarque, ao qual não estou negando a qualidade, mas estou salientando que cult, né? Mas também presentes em outros produtos culturais, né? Claro que feita a ressalva de que é preciso que a gente não caia na ingenuidade de achar que todo produto cultural denote necessariamente cultura com qualidade, reflexiva, crítica, pelo contrário, né? O que nós sabemos lá da escola de Frankfurt é que a indústria cultural tende à alienação, tende ao esvaziamento, né? Tende à repetição negativa e esvaziamento de sentido realmente. Isso a gente vê aí, não preciso nem citar os exemplos para vocês, né? Mas é óbvio que no meio disso tudo, também nós temos literatura de qualidade por meio de canções de qualidade. Eu mesmo tenho me esforçado em alguns exemplos que tenho dado a vocês, tentando comparar textos não canônicos ou textos de tradições populares ou canções de universos pouco associados à literatura com alguns exemplos do cânone literário para tentar demonstrar ou evidenciar para vocês a minha posição pessoal que eu venho defendendo e construindo, né?
Um exemplo desses é aquela comparação que eu fiz a vocês sobre o funk proibidão do começo dos anos 2000 com os textos do Gregório de Matos, por exemplo, que eu já comentei em alguma aula, tá? Bom, eu estou falando isso porque nós estamos discutindo nesse momento a importância de uma dessacralização ou uma desmistificação dessa ideia de literatura. Feito isso, o Hildo nos deixa muito claro que ele está mostrando uma proposta de ensino de leitura literária na escola básica. Né? E é isso o livro. Né? Então, vocês precisam se lembrar que, ainda que eu esteja construindo algumas pontuais críticas acerca de algumas proposições na obra desde a semana passada, obviamente eu não escolheria a obra se ela não tivesse qualidade para estar no curso, né? Então, a escolha dela foi proposital para poder fazermos a crítica a uma tendência que se disseminou muito fortemente no Brasil nos últimos anos, uma moda, a gente pode dizer. Então, trata-se, na minha posição e proposição, de colocar um pé atrás e de ler criticamente esse texto e buscar repensá-lo, mas, obviamente, não se descartá-lo, né, como um todo. Não se pode jogar o bebê com a água da bacia junto, né? E daí, então, a minha preocupação em fazer esses apontamentos, valorizando aquilo que eu entendo como sendo positivo na proposta do Hildo e pontuando aquilo que eu acho que é negativo, ou colocando em suspenso para que nós pensemos. Mas sempre claro que, apesar de que a proposta de um letramento literário hoje, como uma tendência de ensino de literatura, esteja ou já tenha se tornado um tanto quanto, vou usar a palavra famosa, para não dizer hegemônica, é preciso, então, que a gente lembre que ele está dizendo que, malgrado o uso que se possa fazer disso hoje, ele não apresentou isso originalmente como algo que deveria ser totalizado como uma proposta de ensino de literatura. Ou seja, ele está admitindo que existem outras e que a dele é uma possível. Só que logo adiante, ele já faz uma afirmação que eu fiz um comentário aqui. Ele diz que o livro dele, na introdução, não foi escrito para especialistas, mas sim para professores. Quando eu li isso aqui, eu parei, né? E eu nunca tinha percebido isso até então. Eu estava lendo o livro novamente ontem, estudando para dar aula, e estava lendo em outro suporte, e me deparei com essa frase e eu nunca tinha prestado atenção nela. E me incomodou, eu fiz o comentário, né? Quer dizer, professores não são especialistas? Eu acho que a gente precisa pensar sobre o enunciador do livro. Eu não estou falando do autor, do sujeito físico, né, mas do sujeito do enunciado e da enunciação aqui. No caso, a gente está com o enunciado, que é a enunciação enunciada, e o que o discurso dele denota, né? Pode ter sido um mero deslize, mas alguns de vocês aí são analistas do discurso, eu sou analista de literatura. Mas para mim foi muito significativo me deparar com essa afirmação. Né? Não foi escrito para especialistas, mas sim para professores que desejam fazer do ensino da literatura uma prática significativa para si e para seus alunos. O que eu acho que é passível de crítica na obra. Né? Vocês vão perceber que, insistentemente, o livro vai focar num declínio da literatura, num fracasso do ensino de literatura. Ele vai criar uma imagem, insistir numa imagem muito negativa, não só do ensino de literatura, mas da escola, especialmente da escola pública. Ele dá um sinal ali para a educação privada, mas ele insiste na escola pública. Ainda que muitas das proposições ou muitos dos cenários que ele está relatando ali sejam, infelizmente, reais, eu temo pelo alto grau de responsabilização do professor que o texto deste livro faz. Né? Ao fim e ao cabo, depois que a gente lê as propostas, que são maravilhosas, na sua maioria,
quase que totais, são maravilhosas as propostas que ele vai fazer, de práticas, criou-me a impressão, reavaliando o livro para discutir com vocês, que o problema é o professor de literatura, que é a gente que não sabe ensinar literatura, que se a gente fizer o que o livro está mandando, a escola vai virar um lugar maravilhoso e todo mundo vai aprender a ler e se tornar leitor. Né? É claro que o livro não se propõe a isso, mas eu estou pensando nesse discurso que subjaz e que se denota em alguns momentos por essa insistência em falar da falha do ensino da literatura na escola e por esse deslize de dizer que o livro é feito para professores, não para especialistas. O que, em uma segunda análise, parece dizer que professores não são especialistas. Né? Eu estou chamando a atenção para isso porque eu me posiciono contrário a isso, e eu entendo que não se pode responsabilizar o professor por um fracasso que é estrutural. Não só estrutural, infraestrutural, mas conjunto das políticas públicas que fomentam ou destroem a educação, especialmente a educação pública brasileira. Né? Uma coisa que me ocorreu hoje, antes da gente começar a aula, inclusive quando eu estava tomando banho para me arrumar para dar aula, é um momento que eu costumo pensar. Vocês podem perceber que muitas das atividades que vão ser apresentadas no domínio prático e aquelas no final do livro, muitas, elas têm uma tendência de alunos em grupo para realizar as atividades. Pensando nesses assuntos antes da aula, eu fiquei assim pensando por quê, né? Ocorreu-me uma hipótese, tá? Eu não sei se ela está certa, eu só estou partilhando ela com vocês porque a aula para mim é pensar ativamente. Isso começa desde a minha preparação prévia a esse momento. Separar os alunos em grupo significa colocá-los num contexto mais favorável. Vocês podem perceber que, pensando nessa escola que o Rildo está apontando como fracassada no ensino de literatura, que escola é essa, né? Que ele está generalizando aí. Normalmente, de contexto público, com salas muito numerosas, onde se perde a individualidade dos sujeitos, porque você não dá conta de conhecê-los na sua intimidade, na sua individualidade, o que seria muito importante para o ensino de literatura, porque demanda afetividade. Então, fazer atividades em grupo cria um cenário de controle, né? Porque o grupo emularia uma turma ideal, que é o quê? É uma turma menor. Então, criar atividades em grupo permitiria simular, ainda que de modo limitado, numa realidade onde isso não é possível, mas permite simular, no contexto dessas atividades, um ensino de literatura mais individualizado. Né? Por quê? Porque as relações não vão se dar com 50, elas vão se dar com 5, com 10, né? Ou seja, seria uma espécie de divisão social do trabalho literário, para tentar dar conta de transpor uma dificuldade que é estrutural, né? Que não é da responsabilidade do professor, não é o professor que escolhe dar aula para 50 sujeitos, né? É a realidade da escola que obriga ele, diante de um salário que deveria ser melhor, de uma escola que deveria ser mais bem preparada, e ter uma turma com menos alunos para que ele pudesse dar a atenção que esse ensino preconiza. Né? Então, é algo que eu acho que a gente poderia pensar, e que eu fiquei muito incomodado naquela frase da introdução. Kátia, eu acho que assim, eu concordo com a sua visão, eu também me senti assim quando me formei em letras, né? Parecia que eu não estava preparado para fazer nada, porque é tanta coisa que a gente aprende, e às vezes o curso de letras peca em não nos ensinar exatamente o que fazer, né? Hoje em dia eu já acho que ele nem deve mesmo, acho que a gente tem competência para fazer isso, ele precisa nos dar uma base para que a gente tenha criatividade para saber o que fazer na prática, né? Mas não necessariamente criar um receituário do que fazer.
né? Ele não precisa nos dar esse receituário. Ele não, eu entendo que hoje, pelo menos, eu entendo, posso mudar, mas eu entendo que ele precisa nos dar condições de criarmos nossas próprias receitas, por assim dizer. Né? Ora, a gente aprende uma receita que é boa, que funciona, mas a gente tem que ter consciência que ela não vai funcionar sempre, não vai funcionar com toda a turma, porque a gente está lidando com gente, com heterogeneidade, né, com diferença, etc. Mas, ainda que nós não sejamos especialistas no sentido de quer dizer, você não sai do curso de letras super preparado para dar aula de gramática, ou super preparado para dar aula de língua portuguesa na perspectiva dos gêneros textuais, e também não sai super preparado para dar aula de literatura. Nesse sentido, não, de fato. Né? E talvez a afirmação possa vir nesse sentido, né, de que os professores de literatura não necessariamente são formados num curso só para serem professores de literatura. Né? Se for essa a veiculação da informação, aí eu concordo contigo, acho que até seria válido. Mas ainda assim é uma frase um tanto quanto infeliz. Né? Eu acho que, malgrado, eu estou com essa palavra na cabeça recentemente, as nossas formações, por mais despreparados que nós nos sintamos, não por nossa própria culpa, mas pelas condições que a nossa formação e a nossa realidade nos impõem, eu acho que nós somos especialistas. Né? Quer dizer, ainda que você, humildemente, como você mesma disse, não se sinta especialista ou em língua portuguesa, ou em língua inglesa, ou nas suas literaturas, profissional dessa área, né? Você detém esse título e detém essa responsabilidade, mais do que isso. E, portanto, se lhe é exigida essa responsabilidade, por que não dizer que você é uma especialista na linguagem? Né? Você se diferencia de um sujeito leigo que não passou por aquela experiência, por pior que ela seja. Né? Isso, Cláudia, Ana Cláudia, é por aí que eu também iria, né? No sentido de que, quer dizer, para falar de literatura, a gente tem que ser crítico literário, né? É uma visão que está eivada de um certo elitismo. Eu acho que você usou a palavra certa, né? É, eu não sei, assim, às vezes a gente alimenta muito, só um instantinho, Lúcia, deixa você fazer o comentário, sim. A gente sustenta muito essa autocomiseração do professor, né, de como a gente sofre, de como a gente é importante, mas não é valorizado, e eu acho que, em parte, eu acho que as condições realmente são essas, na maioria das vezes, mas me incomoda um pouco esse discurso, porque ele vem, às vezes, ao invés de nos colocar em evidência e nos proporcionar melhores condições, ele vem reforçar determinadas estruturas que hierarquicamente nos oprimem. Né? Fica muito claro, e nisso não há o que haver crítica, que o Hildo sempre deixou muito claro ali, né, olha, isso aqui é resultado da minha experiência na formação de professores, os meus alunos aplicaram isso na educação básica e trouxeram para mim, e eu pude fazer essas propostas, né, então quem testou isso aqui foram os meus alunos que estavam lá na realidade, mas ele continua sendo o professor da universidade, e em alguma medida veicula um discurso que acaba criando essa diferenciação, que parece ser uma hierarquia, entre o sujeito especialista, né, que tecnicamente estaria licenciado a falar sobre literatura, e o sujeito professor que, olha, não estou escrevendo para especialista, estou escrevendo para professor, tá? Estou escrevendo para gente que não está preparada para entender o que eu vou dizer. É complicado isso, assim. Foi por isso que eu fiz aquele comentário ali e quis me deter nisso, porque há um discurso que está sendo veiculado por essa frase. Pode ter sido só uma frase infeliz, passível de erro, mas infelizmente ela foi publicada e estamos nós aqui às 9 horas da noite discutindo sobre ela. Né?
e ela nos dá margem para essa discussão, certo? Pois não, Lúcia, pode fazer o seu comentário. O professor é especialista em educação, ele tem que ser especialista em educação e não em literatura ou em matemática ou no que for. A razão por que eu me mudei para Campo Grande foi porque eu trabalhava para uma editora e para algumas escolas na preparação do material didático dessas escolas e dessa editora, enfim. E eu não terminei minha formação em letras na URGS, eu sou jornalista de formação, tenho formação na FAMECOS, na PUC. Assim, o pessoal ou da educação ou da letras, eles não dominam o texto no sentido de comunicação, como um profissional da comunicação consegue dominar. Eles tinham essa dificuldade, assim, sabe? Para chegar a um termo, para que aquele tema, aquele conteúdo pudesse chegar a todos os alunos com suas mais diversas potencialidades, de modo que fizesse efeito, assim, que eles conseguissem compreender, depreender aquilo. Então, nós, jornalistas, a gente acaba trabalhando bastante dentro de editoras nessa função. A gente vai fazer a redação do texto. Claro, eventualmente a gente trabalha com a pesquisa também, mas é este grupo, assim, multidisciplinar. Mas eu não sei dar aula. Tanto que eu falo alguns idiomas e as pessoas sempre me dizem, por que tu não dá aula? Eu sempre falo, eu não sei dar aula, assim, eu não sei. Por mais que sejam idiomas que eu domino, assim, alguns com segurança, eu não sei chegar numa sala de aula e, sabe, me comunicar com aqueles alunos de modo a educá-los, a letrá-los naquele idioma. Então, assim, a principal especialidade que se deve exigir do professor é ele saber educar, sabe? É este o ponto. Esse que é o professor. Ele não tem que ser um cientista conhecedor de tudo. Ele tem que ser aquela pessoa que sabe transigir aquele conhecimento, que sabe transmitir aquele conhecimento e receber o conhecimento dos alunos e chegar a um termo para que essa experiência educacional se dê ali, sabe? É injusto, eu nunca vi isso. Esperarem de um profissional outra coisa, que ele seja um especialista em outra coisa, que não é aquilo que ele está fazendo ali, sabe? Então, assim, didática, exatamente, Shirley. O que deve ser exigido do professor é que ele tenha didática, sabe? Que ele saiba educar. Gente, sério, eu fico chocada com isso, de verdade, assim. Para mim, não sei o que passou despercebido para essas pessoas, sabe? E do mesmo jeito que um jornalista tem que saber comunicar, não importa. Ele tem que saber falar com todo mundo e ele tem que saber passar aquela informação para todo mundo. Ele tem que saber compor aquela informação, cruzar aquelas informações. E é isso, não é? Quantos temas a gente não cobra no jornalismo? Alguém cobra de um jornalista que ele seja especialista em economia para cobrir economia? Ele até pode ser e fazer um trabalho legal, mas não é obrigatório. Ele pode fazer um ótimo trabalho não sendo um especialista. É isso. Deixa eu só fazer uma pergunta, Lúcia. É que você falou de modo tão apaixonado que eu acabei ficando em dúvida. Você concorda com a fala do Cosson ou você está concordando justamente com o meu questionamento sobre o fato dele implicitamente dizer que nós não somos especialistas? Eu acho que é a segunda opção, mas é só para ter certeza. É a segunda opção. O professor é um especialista em educação, ele é um especialista em didática, e não nos temas, nas ciências que ele está, sobre as quais ele está educando, compreende? Ok. A especialidade do professor é este momento, didático. Sim, tá. É isso? Sim, ok. Eu não vejo a diferença de outros profissionais, sabe? Todo mundo trabalha. Eu entendi. E eu acho que o encaminhamento da discussão é realmente esse, Lúcia, assim, me incomoda, talvez o que a Cláudia disse seja uma das chaves possíveis, né? Quer dizer, que não de especialista que está sendo tratada aqui, né? Nesse sentido, ainda que haja a preocupação que foi externalizada ali pela Kátia, da gente não se sentir especialista, talvez seja porque cria-se uma ideia, até pela coisa da ideia da pós-graduação, por exemplo, né? De que o especialista é alguém que afunilou o seu conhecimento em relação a uma coisa específica, né? Que tem lá suas vantagens, mas
mas também é fruto da divisão social do trabalho, sobre a qual nós já falamos anteriormente, no contexto da industrialização, e que se transformou dessa forma no contexto da sociedade do conhecimento, né? Que se fala hoje em dia, nem gosto desse termo, mas é o termo que se utiliza hoje em dia. Eu vou tentar explicar o que eu quero dizer com essa minha última proposição. Vocês estão numa disciplina de pós-graduação, né? Nós estamos numa pós-graduação stricto sensu, né? Vocês sabem que existem dois tipos de pós-graduação, a lato sensu e a stricto sensu, né? E são utilizados termos em latim para designá-las, porque esses termos dizem o que eles têm para dizer, né? Lato significa amplo, enquanto stricto deu origem à palavra restrito, estrito, fechado, né? Então você entende que fazer uma pós-graduação lato sensu, que são as chamadas especializações, os MBAs, essas coisas aí, são cursos de um tempo mais curto, e são cursos mais abrangentes, panorâmicos, onde você tem menos profundidade, porque eles são latos, né? Nós estamos num programa de pós-graduação stricto sensu, então ele é fechado. Mas ele é fechado por quê? Porque ele busca aprofundamento. Não é à toa que manda lá a proposta para mim. Eu fiz a questão de colocar no formulário a distinção entre corpus e objeto, porque em geral nós não aprendemos isso, né? E precisamos saber que existe uma diferença entre um corpus e um objeto. E uma das coisas que eu cobrei de muitos de vocês, vocês devem ter visto, é recorte, 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 né? Os que já passaram pela banca de seleção da pós-graduação ouviram isso, né? Você não pode chegar com um projeto dizendo lá, eu vou estudar literatura brasileira. Por quê? Porque você não vai, né? Porque não dá para estudar literatura brasileira, não toda ela. Então você precisa recortar. Qual é o corpus? Eu vou estudar o romance X. Qual é o objeto? Eu vou estudar as representações do negro no romance X, ou na obra do artista Y, né? Recortar. Você precisa selecionar. Por quê? Porque a ideia da stricto sensu é aprofundar. Eu tenho a impressão de que isso nos causa uma ideia genérica de que o sujeito para dar aula de literatura precisaria ser doutor em literatura. Coisa que, num mundo ideal, até pode vir a ser, mas é um mundo ideal muito longe do que a gente está. Se a gente passou por uma formação em licenciatura, isso significa que nós somos especialistas em ensino daquelas matérias, matéria não no sentido de disciplina, mas no sentido de material cultural, social, humano e de conhecimento, daquelas matérias que têm uma concretude, que estão dentro de um espaço, de um tempo, que tem todo um raciocínio, um modo de existir, né? Então, nós vamos professar aquele conhecimento, por isso seremos professores, e nós, obviamente, que somos especializados naquilo, né? Porque entre um não passou pelo curso de letras e um sujeito que passou pelo curso de letras, por pior que tenha sido a formação dele, ele é diferenciado, mas ele é diferente do sujeito que não passou por aquela formação, né? E olha que eu não estou querendo dizer que você precisa ter feito faculdade para ser bom na profissão, etc., porque a gente tem muito doutor em letras que não tem didática e não sabe ensinar nada, né? E dá uma aula horrorosa. Assim como a gente tem gente que não passou pela graduação, mestrado, doutorado em letras e fala de literatura de modo apaixonante que que dá aula mesmo, que sabe do que está falando, né? Então, a questão aqui é justamente essa. Infelizmente, por que ela está rendendo tanto? Porque o texto não dá, nem é o propósito, é uma introdução, ele não especifica, né, isso. Então, ele dá margem para essa discussão, porque ele cria, ou eu criei ao recortar e trazer para vocês, uma posição binária, como se de lado estivesse especialistas e do outro tá essa gente aí, esses professores, para o qual a gente precisa escrever um livro que eles entendam com uma receita para eles ensinarem literatura, porque a literatura na escola é fracassada e esse livro vai resolver o problema. Vejam que eu estou exagerando os termos, é de propósito isso, até para expressar o meu posicionamento de modo crítico, mas é algo que a gente precisa pensar. Particularmente, eu não acredito que o ensino de literatura seja esse fracasso, ou pelo menos não concordo nos termos que está sendo colocado, porque há uma alta responsabilização do professor. E o meu problema é
é responsabilizar um sujeito que muitos de vocês aqui que assistem a minha aula são professores de diferentes contextos, quer seja na instituição privada, quer seja na instituição pública, vocês enfrentam desafios inúmeros. Né? A gente reclama às vezes da escola pública que ela tem 50 alunos, porque o nosso trabalho está sendo precarizado. Tem muita escola particular que tem 50 alunos porque está interessada no ganho de 50 alunos. Né? 50 alunos cuja tem escola, a gente sabe da realidade, tem escola privada que uma turma paga o salário de todos os professores, que os professores são mal remunerados, assim como há escolas que o professor é bem remunerado, que ganha uma grana alta, boa, ou pelo menos justa, ou minimamente justa, mas também para engolir muito sapo. E aí? Né? Acho que a gente tem que pensar nisso, assim, não responsabilizar o sujeito professor por tudo. E eu não estou também passando pano, para usar uma expressão contemporânea, para colega incompetente. Né? Mas acho que a gente precisa ver um macro estrutural e não responsabilizar o professor por todas as questões. Né? Eu não acho que o fracasso da literatura, se é que ele existe, tem horas que eu penso que sim, tem horas que eu ponho o pé atrás e acho que não, e olha que eu vivo criticando aqui o ensino de literatura em vários pontos, né? Mas eu não acho que ele, se ele existe, ele não é culpa do professor, na maior parte. Eu acho que os nossos professores de literatura e de língua portuguesa fazem o melhor com as condições que lhes são oferecidas. É isso que eu queria, assim, em termos gerais, dizer. Tá? Eu vou ler os comentários de vocês para poder acompanhar. Cláudia, somos especialistas, tanto que existe uma discussão que o aluno tem uma queda de desempenho escolar quando sai do Fundamental 1 e passa a ter vários especialistas nas disciplinas. Exatamente. Né? Quer dizer, nós somos especialistas generalistas, mas somos especialistas. E isso, a Cláudia está falando como isso fica evidente na Prova Brasil, né? Bom, o pedagogo vai se especializar no ensino, especialmente, hoje em dia, até pouco tempo você tinha as especializações em gestão, em educação infantil e no Fundamental 1, elas eram cursos separados, né? Agora a pedagogia é um curso só que possibilita ênfases ou trilhas ou coisa do tipo. Eu não sei dizer, talvez os colegas pedagogos daqui possam nos informar se na prática cotidiana de trabalhos deles, eles têm se, entre aspas, especializado em determinado ensino. Até onde é no limite do meu conhecimento, com o pedagogo ainda é generalista no sentido de que ele é responsável pelo ensino de matemática, de português, de ciências da vida, daquilo que na minha época era estudos sociais, que é história e geografia, etc, etc. Eu tenho a impressão de que só o ensino de língua estrangeira e o de artes foram terceirizados na infância para outros profissionais. Mas os pedagogos, por favor, me respondam aí mais para frente. Eu estou um pouco acima ainda na conversa. Com vocês, né? Eu acho que a experiência não dá para querer, assim, que o nosso curso seja. Eu acho que transformar o nosso curso num curso só prático faria de nós técnicos, tecnólogos, e não professores. Inclusive, um dos meus problemas é nessa deformidade que os cursos de letras têm de serem bacharelados com uma coisa da educação e que existe a gente já conversou sobre isso na presença da professora Rosana, há um conflito às vezes entre a faculdade de educação e a faculdade de letras, essas coisas não se entendem bem, nós não dialogamos, isso me incomoda muito, né? Já falei para vocês que eu tive a oportunidade de dar aula no curso de pedagogia da UEMS, onde eu expus os meus preconceitos lá para os meus alunos, e eles me educaram muito, e eu percebi o quanto o profissional da letras precisa de aproximação com a pedagogia, e eu senti que eles demandavam também essa aproximação, né? Então a crítica tem que ser feita aos dois lados, e digo isso fazendo a autocrítica como um profissional formador de professores, né? Eu sempre preciso me posicionar como um sujeito que está num lugar privilegiado, né? Em todos os sentidos. Então eu preciso pensar no meu foco, né? Para quem eu tenho que trabalhar? Qual é a pauta da minha luta? É o professor de educação básica. Não pode ser outro, né? Claro, não estou dizendo que eu não vou defender interesses de classe. Não vou ser hipócrita a esse ponto, né? Mas se a minha defesa é pela educação, ela tem que ser pela educação básica.
preservar um ensino superior de qualidade para garantir uma educação básica de qualidade. Augusto tem 120 alunos em uma sala, né, Augusto? Já pensou, Augusto, se você ganhasse, se o seu salário fosse o que os seus 120 alunos pagam por mês, Augusto nem estava aqui conversando comigo, ele estava, sei lá onde o Augusto ia estar. Sim, Melly. O que o Rio está dizendo está muito próximo da proposta da educação, e daí a gente pode usar até o E maiúsculo, né? O Augusto vem de um contexto privado, então ele está mostrando para nós que não não é esse louro todo que às vezes as pessoas associam, né, Augusto, às instituições privadas. Ô, Elton, Oi, fala, Augusto. eu poderia fazer só um comentário em cima dessa discussão de ser especialista ou não e algo do tipo? Sim, por favor. Boa noite a todos os colegas aí. Eu achei interessante quando uma colega falou assim que, por exemplo, a gente sai da Universidade de Letras, né, da Faculdade de Letras, por exemplo, da FMS, eu não consegui completar minha graduação lá na época, por questões pessoais, etc. O Elton, inclusive, que me ajudou nesse processo. Enfim, mas existe uma sensação, né, de que, pelo menos quando a gente entra na universidade, até imaturo, de que vai sair de lá realmente um grande especialista, mas pelo senso comum de que a gente tem de especialista, né, ainda mais quando a gente vê, por exemplo, nossa, vou ter a graduação em língua portuguesa, né, no meu caso foi inglês e suas respectivas literaturas. E o próprio contato que a gente tem com os colegas, né, e ver a realidade de cada um. E eu lembro assim na fala do professor Nolasco, né? Ainda que nós temos as nossas diferenças, etc. Ele falava assim que, e muito importante a fala dele, que o curso de letras, pelo menos na FMS, ele é elitista ao extremo, porque a realidade de muitos nossos colegas ali era por exemplo, ou seja, já dando aula enquanto estava na graduação, que foi o meu caso, ou trabalhando com qualquer outra função, e que esse sonho, ou talvez essa expectativa que é criada de quando a gente entra no campo da universidade, de se tornar um especialista, né, dentro desse senso comum, vai se afastando cada vez mais. Porque eu lembro de conversar muitas vezes com o Leonardo, que era um colega nosso de sala de aula, e falava assim, cara, teve prova que, por exemplo, eu tive que estudar na madrugada porque eu não tive tempo para poder ler o próprio texto para outra aula e coisa do tipo. Então, esse senso de ser especialista em alguma coisa, falando de uma forma bem genérica, eu acho que nem mesmo a crítica literária, se a gente for pensar em quem faz essa crítica, pode ter, desculpa assim, alguém vai discordar de mim, mas ter a arrogância de falar sou especialista em alguma coisa de fato, porque eu acho que é uma palavra muito pesada, sabe? Tipo assim, eu sou especialista nisso. E a não ser que, sei lá, o cara tenha estudado aprofundadamente um ponto só, igual você fala, o stricto sensu, né? Você aprofunda em algo, aí realmente eu acho que a gente está afunilando, mas até pela questão da educação, e os colegas, alguns concordaram que a gente vai aprendendo na prática mesmo, Sim. sabe? E isso a gente vê também na graduação, o quanto era diferente a visão que se tinha no próprio estágio e nas disciplinas de prática, aqueles que estavam já numa realidade de escola, ou seja, de cursinho ou qualquer outra coisa que o vale aí nesse campo de educação, e os colegas que viviam de forma privilegiada só estudando, né? E, obviamente, penavam muito mais que nós, que já estávamos na lida. E mesmo assim, eu tive também outros professores, no caso, também não vou citar nome aqui, porque foi pior o contato, mas que nunca tinha dado aula no meio Da educação básica e era professor de entende? estágio. E foi minha professora no estágio e também na parte de prática de ensino, né? A ponto que as discussões, enfim, não foram só coloradas como ameaçadoras, né? Mas o Ayrton sabe.
Então, assim, só para complementar essa parte, assim, de dar meu posicionamento quanto a essa questão do especialista, porque eu não concordo nem com o Cosson, né, nem com essa, enfim, discussão que você tem de nós nos identificarmos como especialistas, porque eu acho que ser professor, acima de tudo, é você estar numa profissão de, sabe, repassar e ao mesmo tempo também aprender a todo momento, porque não só a gente vai aprender dentro das realidades que a gente está, né, da experiência mesmo, como também a gente pegar e ter a necessidade de estar num processo contínuo de formação ao mesmo tempo, de se especializar, mas como professor de uma forma geral, né, da gente estar sempre em busca de algo, porque, por exemplo, foi meu interesse quando houve esse contato para a matéria, né, eu falei, cara, eu acho que a gente, né, e sair do meu mundinho, né, da educação básica, porque assim como professor de educação do superior, eu acho que a gente também na educação básica fica muito preso à nossa própria O realidade. cotidiano nos aliena. Isso, porque eu tenho muita dificuldade em acompanhar a discussão acadêmica, porque perdi muito contato com a teoria, né, e não tenho vergonha de falar isso, tenho dificuldade enorme para acompanhar essas questões, mas, ao mesmo tempo, enfim, cabe somente a nós, né, também transformar isso e voltar, né, tirando um discurso barato aqui de nós podemos, não sei o quê, mas a gente tem que fazer, não que a gente pode, né? Enfim, é basicamente isso. Obrigado aí pela palavra. Imagina, obrigado você, Augusto. Eu lembraria, assim, a partir do que você fala, que eu acho que é uma posição válida, se num cenário ideal a gente configuraria um ensino em que todos os nossos professores da educação básica tivessem condições e acesso a fazer a pós-graduação, por exemplo, porque em parte se acha isso, né, de que um professor com mais título seria um professor melhor, para além do fato de que a gente tem um problema na pós-graduação, que é o fato da pós-graduação formar pesquisadores e não necessariamente professores, salvo exceções, né? A gente tem que verificar o que subjaz a esse discurso naquela visão ainda um tanto elitista, né? Quer dizer, primeiro, por que um professor, para ser bom, teria que passar por pós-graduação? Né? Isso gera uma impressão, por exemplo, de que quem passa pela pós-graduação vai ser melhor professor do que quem não passa. Nós sabemos que na prática não é realmente bem assim. Né? A gente tem aí a experiência de estudantes profissionais que, por opção, ou por necessidade, ou por sei lá que outro motivo, fazem graduação, mestrado, doutorado direto, recebendo bolsa, etc., termina o doutorado, está lá com o título de doutor, vai prestar um concurso para ser professor na universidade, chega na prova didática e reprova porque não sabe dar aula. Né? Tem artigos incríveis, o cara é um super pesquisador, mas ele não sabe ensinar. Outra coisa, como o estricto sensu tende à especialização no sentido de fechamento, né, de afunilamento, e não no sentido de... Porque vocês perceberam o núcleo da discussão aqui, né? A gente tem a palavra especialista no sentido de que aquele que detém um saber sobre o saber, e o especialista no sentido de aquele que se especializou, né, que se tornou específico de um tema. Então, a gente tem uma palavra só que denota, às vezes, esses dois sentidos, eles se sobrepõem, às vezes eles se distanciam. No caso do primeiro que eu falei da pós-graduação, eu estava indo para a questão do afunilamento. Isso acontece na pós-graduação, né? O cara passa lá, iniciação científica, mestrado e doutorado, estudando o autor Y. O autor Y. Ele só fala do autor Y. A gente passa isso às vezes com os nossos colegas, né? É um entusiasmo, eu não tô negando isso como uma paixão da pesquisa, que é algo que é importante, etc. Só que tem uma questão chave, né? Muitos de vocês já passaram por concursos públicos, a maior parte de vocês já é professor. Vocês sabem que na hora que a gente vai lá para o nosso concurso, quer seja o concurso de prova objetiva, quer seja o concurso de professor de universidade, que a gente tem que passar por prova didática, prova teórica e de projeto, os itens lá do concurso, eu posso ser especialista, vou falar aqui da minha,
das coisas que eu estudei. Vou chamar de coisa, inclusive. Posso ter estudado lá Santiago Nazariano, mestrado, Raduan Sarno, doutorado, estudei sempre repetição e pulsão de morte. Foi isso que eu estudei, tá? Passei anos da minha vida estudando isso. Não é isso que vai cair na prova do concurso. Né? O que vai ser aferido lá na prova do concurso? O que foi aferido na minha prova de concurso para ser professor da UFMS? 10 tópicos sobre teoria literária, de A a Z. Né? Então, o que eu acho, no meu caso específico, agora eu vou falar de uma experiência particular. O que eu acho que me favoreceu e que permitiu que eu fosse aprovado, além do meu esforço, além do meu estudo, da minha preparação? Foi o fato de que eu comecei a dar aula na universidade muito cedo, e em situações muito precárias, infelizmente, ou como voluntário, ou como bolsista, ou como convocado, substituto, essas coisas todas, mas vocês que já passaram por isso, convocado, substituto, etc., sabem quando a gente é professor assim, a gente não escolhe nada, né? A gente pega o que tem para dar aula. Então, eu já tive que dar aula de metodologia científica, de estágio, de literatura infantil e juvenil, literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura africana, literatura de língua inglesa, e tive que dar aula, porque eu estava sendo pago, ou às vezes não, para isso, né? Eu gosto de estudar, eu sinto essa responsabilidade, então eu sempre estudei. Então, era um desafio para mim. Eu gosto de estudar, gosto de aprender, queria estar lá, queria fazer currículo, queria ter a oportunidade, ou precisava da grana em determinados momentos, e fui estudar, e fui aprender, e fui... Né? É difícil ter essa formação que, ao mesmo tempo, te torna especialista generalista. E aí eu estou pegando um modelo médico. Né? Vejam, os cursos de letras, a gente tem esse programa agora da residência pedagógica, que tenta forçar um modelo na graduação em letras que poderia ser bom, mas não está sendo totalmente. Tá? Bom, a minha opinião sobre isso fica para outro momento. Mas veja, a formação do médico, ela vai passar por um momento do internato, onde ele vai estar ali no cotidiano. Isso dentro da graduação, dentro da formação dele. Os nossos estágios não funcionam dessa forma, infelizmente. Pelo menos não no contexto das universidades que eu conheço aqui no Mato Grosso do Sul. Né? Isso é um problema para a nossa formação. Né? Por quê? Porque um internato para o médico é a experiência tutoriada. Tanto é que chama tutor o professor que cuida do médico no internato. Ele não tem disciplina, ele tem horas em internato. São horas que ele vai passar no hospital aprendendo, né, na prática ali, socorrer na emergência, assistir a cirurgia. Isso antes da residência médica, que vai ser outro momento prático no qual ele é pago com salário para aprender a fazer aquilo na prática, depois de 5 anos estudando no banco da cadeira. Né? A gente não tem isso ainda. Não sei nem se a gente precisa ter. Mas quando eu digo que a nossa responsabilidade não deve ser individual como professor, mas como uma macroestrutura que permita o ensino de literatura de um modo mais produtivo, eu quero dizer na mudança dessas estruturas que nos permitiriam ter essas condições. Né? Num Estado, e agora Estado com E maiúsculo, que não valoriza a classe de professores, eu não vejo no médio prazo a gente passando por esse tipo de mudança, né? E a gente precisa lidar com isso de alguma forma. Shirley, obrigado por me dar a informação que eu pedi. Você pode até falar no chat, por gentileza. Quando você diz que há professor regente, é um para cada área que você me exemplificou aqui. A gente tem um regente de língua portuguesa, um de matemática, um de história e geografia, um de ciências, um de artes e um de educação física, é isso? Tá, obrigado. Opa, quem falou foi a Cláudia. Ah, tá, é um regente com 4 disciplinas, tá, ok. Era isso que eu queria saber, obrigado. Deixa eu ver aqui o comentário da Amélia, que vem em seguida. E o COLE nasce estruturado na Faculdade de Educação, assim como o único congresso que pensa a literatura infantil está na Faculdade de Educação, por isso precisamos nos aproximar da pedagogia e vice-versa. Concordo, Amélia. Acho que isso é um problema na nossa formação, isso é um problema de área, isso é um problema na pós-graduação, isso é um problema, né, que a gente precisa lidar.
Josiane está aliviada com os 600 alunos do Augusto. Concordo, Cláudia, né? Especialmente agora agora não, né? Desde os PCNs de linguagens, a nossa formação, isso é um defeito ainda, né? A nossa formação não reflete a nossa obrigação, né? O curso de letras, por exemplo, não é mais suficiente para formar o profissional de linguagens, né? Muitos de vocês percebem isso na prática aqui no PPGEL. Né? Eu tenho muitos alunos em artes, eu tenho a Simone Beatriz me orientando, que advém do curso de artes, e eu acho que eu falei isso para a Simone no dia da entrevista dela na seleção, falo para todos quando eu tenho essa oportunidade, especialmente para os que não passaram pelo curso de letras, porque o nosso programa não consegue ainda dar conta da diversidade das linguagens, sendo que ele tem esse propósito, né? Então ele é transdisciplinar, mas ele ainda está ligado a letras, né? Isso é uma dificuldade que a gente tem, né? Quantas disciplinas a gente tem oferecendo que de fato proporcionam o diálogo entre linguagens no plural? Não são tantas quanto nós deveríamos como obrigação, né? É um caminho, eu sei que isso é um processo, etc, etc. Mas eu vejo, às vezes, muito comumente, alunos que advêm de outras formações às vezes muito diferentes, né? Os que vêm de humanas ainda conseguem se desdobrar, mas a gente recebe alunos, sei lá, biólogo, já teve, né? E daí ele tem uma disciplina lá obrigatória, não agora, mas no antigo projeto pedagógico de, sei lá, de semiótica, né? E aí, o que o aluno da biologia sabe de semiótica, né? Ele não aprendeu nem o que é o signo do Saussure, porque não era da formação dele, mas aí vem aquela coisa, né, mas você que escolheu, tá na pós-graduação, você que se vira. Eu gosto muito dessas coisas, acho que a gente tem que dar as condições para as pessoas, já que a gente aceitou elas, né? Daniel, Greimas nos fala que a teoria é sempre inacabada, e Fiorin que a ciência é uma explicação provisória da realidade e não a verdade. Logo, nós, enquanto pesquisadores e especialistas, também estamos em uma eterna construção, concordo. Talvez tenhamos só profundidade em nadas, como diria Manuel. Muito bem, Daniel. Eu acabaria minha aula aqui com a sua fala. Concordo plenamente. Acho que é isso mesmo, né? Obrigado, Expedita, pelo esclarecimento sobre o professor regente. Era isso que eu precisava entender. Vocês usam uma... Eu não entendo, tá? Meia culpa, já admito. Me explica o que é PL, por favor. Professor, o PL é o horário para o planejamento. Ah, tá. Tá? Então, antes a gente tinha uma carga horária fechada. Eu dava aula de segunda a sexta com essas disciplinas. Eu só não ministrava educação física. Aí, porque é uma área mais específica, né? O professor é formado para isso. Então, aí o sindicato, juntamente com os professores, entraram porque a gente queria aquele dia de fazer o nosso planejamento, um dia de estudo. Então, aí nós conseguimos, mas como que eles conseguiriam fazer isso? Dar o PL, né? Então, a única saída foi o quê? Colocar professores para essas disciplinas e nós, regente, ficarmos só com 4. Língua portuguesa, matemática, história e geografia. Então, agora, como funciona? Se eu sou professora em sala de aula, eu tenho uma quarta-feira de PL, são as 4 aulas. Ok. Uma aula eu vou cumprir na escola, uma quarta, na outra não. E 3 PLs, que seria assim, aulas em janelas, PLs em janelas. Eu daria 2 aulas de matemática, eu ficaria uma janela fazendo planejamento, depois voltaria no quarto tempo, entendeu? Entendi. É a reserva para o seu planejamento dentro do seu contrato para o qual ou o seu concurso ou a sua convocação permite. Isso mesmo, tá bom? Tá. Muito obrigado pelo esclarecimento. E obrigado por me explicar o que é a PL, que a gente às vezes começa, né? É o PL do não sei o quê. Obrigado, muito obrigado. Foi a Expedita que me explicou? Fui eu.
Tá certo, Expedito. É porque eu não tenho 160 alunos igual o Augusto, mas a minha dificuldade é que eu ainda a gente não está pessoalmente, eu não consigo aprender quem vocês são, às vezes, só pela voz ou só pela imagem, mas já estou Então, aprendendo. eu ouvindo o seu comentário, falando que você foi convocado, e às vezes pegava uma disciplina, pegava outra, eu também fui assim. E além da gente pegar uma disciplina ou outra, a gente não poderia escolher o lugar e nem a escola. Isso, O perto ou longe, o importante era trabalhar, né? É assim mesmo. Infelizmente mas, né, veja, não, eu até entendo que quando a gente é substituto ou convocado, a gente está ali para tapar lacunas que não eram esperadas. Mas o meu problema é justamente com esse não era esperado, sabe? Eu entendo que tanto na instituição privada quanto na pública, o planejamento e a administração desses lugares devem ter condições, e eu estou pensando em políticas públicas que dizem respeito a toda a formação da nossa estrutura escolar, para lidar com isso. Quer dizer, nós sabemos que os nossos professores vão adoecer, nós precisamos ter pessoas previamente preparadas para isso, né, dispostas não só no sentido de estar com a vontade de ir lá fazer, mas a pessoa tem condições de trabalho para que possa fazer isso da melhor forma. E a gente sabe que, por exemplo, por que nós temos altas taxas de adoecimento escolar? Porque nós estamos dentro de um sistema opressor que nos deixa cansados, né? Eu não sei se ainda o Mato Grosso do Sul continua pagando piso para os professores. Eu me lembro há alguns anos de que nós tínhamos sido um dos primeiros estados que estavam implementando o pagamento do piso. Não é o pior salário do mundo, não tá nem perto de ser, eu acho que o mais justo diante da nossa responsabilidade, mas para além de um salário minimamente condizente com a nossa prática, todo o sistema educacional precisa ter uma estrutura que permita que o nosso trabalho seja realizado da melhor qualidade. Coisas simples como na semana passada nós conversamos sobre o livro que o professor, que deveria ser o professor, seleciona no catálogo do Agora PNLD, chegar no começo do ano letivo, por exemplo, para você ter o material didático que você escolheu para trabalhar. A Marta estava nos contando que mesmo num contexto como o do IF, que em geral a gente vê como, Marta, me corrija se eu estiver falando besteira, eu estou falando do ponto de senso comum, mas eu acho que as pessoas veem o IF como o primo rico da escola pública. Não sei se você já deve ter ouvido algum tipo de comentário a esse respeito, né? Mas mesmo os IFs que a gente vê que tem pelo menos no plano do projeto, e eu vejo que o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul é de excelente qualidade, só vejo não conheço ele por dentro para conhecer as coisas ruins, nem quero, já conheço as da UFMS, mas vejo que é um trabalho de sucesso. Ele também tem problemas, a Marta estava falando que o livro didático não chega, né, então tem que se redistribuir entre as unidades. Então, quando eu falo nessa não responsabilização do sujeito professor como, entre aspas, o responsável por esse dito fracasso da literatura, é disso que eu estou falando quando falo de uma estrutura que dê condições para que o ensino de literatura seja válido e pertinente. Me perguntou sobre as diferenças. Meli, basicamente, um mestrado acadêmico forma pesquisadores que, teoricamente, serão professores da educação superior, né? No Brasil, a gente não tem propriamente a profissão pesquisador, salvo em alguns institutos, como a Embrapa, que tem um sujeito cujo cargo é pesquisador, mas no ensino superior nós temos professores, né? E isso nos causa um problema, porque na nossa formação a gente se forma para pesquisa, mas a pós-graduação stricto sensu, às vezes não, né? A maioria dela não se preocupa propriamente com a formação de professores, o que é uma visão particular, eu acho que é um equívoco, né? Você faz um mestrado, tá lá no nome, você está fazendo mestrado para quê? Para se tornar mestre, né? Para ensinar, para ser um professor. E tecnicamente, eu ainda estou falando num curso que está numa situação tranquila, né, que recebe a maioria de licenciados. Mas você imagina a pós-graduação, sei lá, da engenharia química, que está formando um doutor para dar aula no curso de licenciatura em química, e o cara é um engenheiro químico, é um químico que tem mestrado em química e doutorado em engenharia química, ele sabe tudo daquilo, mas ele não teve nenhuma disciplina na vida dele para aprender a ensinar. O que vai acontecer?
né? Se a gente já tem esse problema num curso de licenciatura, que tecnicamente tem pessoas que foram formadas para ser professores, e a gente ainda tem professores que não sabem ser professores, que não sabem dar aula, você imagina nos contextos de bacharelados, né, de não licenciaturas. Feito esse prévio esclarecimento, essa prévia ressalva, o mestrado acadêmico seria, então, nesse sentido, de produção científica, de produção intelectual, de formação para a educação superior, e o mestrado profissional atuaria diretamente no exercício da profissão do sujeito. Por isso que os mestrados profissionais, eles vêm especialmente nas áreas de licenciatura para fortalecer as licenciaturas como uma formação continuada. Ele tem uma aplicabilidade mais direta, né? Ele é voltado para isso, ele é gestado no seu projeto pedagógico para atuar na realidade profissional do sujeito. Por isso que uma das exigências no mestrado profissional em letras é que o aluno desenvolva a sua pesquisa como uma experiência com os seus próprios alunos, para que ele possa transformar a sua prática, etc. Respondendo a sua última pergunta, é uma tendência da CAPES a um grupo de trabalho estudando a possibilidade de abertura de doutorados profissionais. Sim. Não é algo muito que tenha um bom aceite pela comunidade acadêmica. Mas você tem que lembrar que a comunidade acadêmica é majoritariamente feita por sujeitos de doutorados acadêmicos, que vão ver os doutorados profissionais como... Você já sabe, né? Há uma visão também elitista e hierárquica aqui. Tem gente que acha, e eu não concordo com isso, tá? Que um mestrado profissional seria menos importante, ou criam-se essas hierarquias, né? De título, essas coisas bobas aí que as pessoas inventam para alimentar suas vaidades. Obrigado, Marta, pela risadinha. É pelo primo rico, tá? Mas eu sou o primeiro que te fala isso? Você já deve ter ouvido isso outras vezes, não? Não, é que todo mundo acha que é lindo lá, mas não é bem assim. A gente tem problemas, né, como Claro. todas as escolas. Como uma escola pública que são, né? Exatamente. Mas tem alguns significados lá dentro que, se você me permite, Wellington, eu já posso fazer um gancho? Sim, por favor. Disso tudo que vocês comentaram e tudo mais, né, às vezes me sinto privilegiada por estar trabalhando no IF, por uma questão de liberdade mesmo, de todas essas perguntas, né? E eu estava lendo, resgatando as minhas leituras com o João Vanderlei Geraldi, e eu tenho marcado num texto dele uma situação bem isso que nós estamos comentando, né? Da questão do especialista, da questão da figura do professor, enfim, né? De toda essa função. Então, o Geraldi coloca para a gente que a gente recebe uma herança cultural, né? E que essa herança a gente passa para o nosso aluno. Assim é que nós fazemos nos cursos de letras, né? Eu acho que em todos os cursos, né? Por isso que nós temos aí as disciplinas. Então, para cada disciplina, eu tenho um especialista e eu vou para a sala de aula ensinar o meu aluno. Mas aí eu vou pedir uma licencinha e vou ler um trecho aqui para vocês. Ele fala o seguinte, ele fala que a flecha, então, é da herança cultural para o professor e o professor para o aluno. A proposta do Geraldi é o seguinte, é a inversão da flecha, né? O professor do futuro, ele coloca aqui para a gente, a nova identidade a ser construída não é de um sujeito que tem as respostas que a herança cultural já deu para certos problemas, mas é do sujeito capaz de considerar o ser vivido, de olhar para o aluno como um sujeito que também já tem um vivido, para transformar o vivido em perguntas. O ensino do futuro não estará lastreado nas respostas, mas nas perguntas. Aprender a formulá-las é essencial. Na lição de Saramago, abro aspas, tudo no mundo está dando respostas. O que demora é o tempo das perguntas. Fecho aspas.
Enfim, trata-se de pensar o ensino não só como um aprendizado do conhecimento, mas como produção de conhecimento, que resultam, de modo geral, de novas articulações entre os conhecimentos possíveis. E daí, quando você falou, Wellington, de pesquisa, né, isso que nós fomentamos no Instituto, né, é desse ponto que nós partimos. Nós temos os 3 pilares, que eu acho que daí faz uma diferença enorme com a é a Gong sabe bem disso. Os 3 pilares, ensino, pesquisa e extensão, que são coisas tão simples e que fazem diferença enorme na escola. Então, eu acho que é basicamente por aí a nossa ideia, né? E como você colocou, o professor é um pesquisador, é o que faz as perguntas, é o que leva o aluno a pesquisar. Porque senão, se a gente dá respostas para tudo, o que nos adianta, né? E ele coloca muito isso, né? Daí ele vai falar, nesse capítulo, ele vai falar muito de produção de texto, muito da língua portuguesa, do ensino e tudo mais, né? E eu vejo que tem uma outra questão, né? Uma questão mais de abertura para a pesquisa. E essa pesquisa Sim. É o que nos leva aí a trazer um novo conhecimento, né? A Gong foi minha estagiária, né? A gente coloca que nós não fomos um professor estagiário, nós somos colegas já, né, Gong? Pode notar algumas diferenças importantes, não só na estrutura, mas na postura, porque justamente isso, a gente tem um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais de liberdade para o trabalho com a literatura. Não só com a literatura, mas com a biologia, com a matemática. Então, isso leva nós, que somos especialistas, né, a maioria dos professores no IF tem um título um pouquinho maior do que os professores do Estado, né, a maioria é mestre, nós temos um percentual muito bom de doutores, né, acredito que seja esse o que nos difere, né, e não por sermos ricos, né, porque ricos não dá, não é essa a ideia, mas porque realmente a gente tem professores bons e ruins, isso a gente tem em todo lugar, mas eu acho que o que difere a gente aí é esse galgar da graduação para o mestrado, para o doutorado e fomentar toda essa ideia de pesquisa, de ensino e de extensão aí que andam muito bem juntos, né? Sim. Uma pergunta de ordem prática, Marta, e você pode respondê-la abstratamente. Vocês também têm um contrato de dedicação exclusiva, mais ou menos como funciona no ensino superior, e seria 40 horas mais DE, só que vocês não estão 40 horas em sala de aula, né? Exatamente. Vocês também têm um limite de aula, de hora em sala de aula, não tem? Isso, que são 22. Então, na verdade, 22. Professor, a gente pode chegar até o limite das 21 a 22 aulas, esse é o nosso limite, mais que isso não pode, a gente não considera, né? Então, os nossos professores têm essa média aí, tem muitos que têm menos, né, por cargos de gestão, por exemplo, tem uma carga horária bem reduzida, mas nós temos aí 22 aulas como teto e dedicação exclusiva, como você disse. Sim, obrigado pelo esclarecimento. E desculpa a brincadeira do primo rico, não era por causa de dinheiro que eu falei, é só por causa da expressão, tá? A gente trabalha muito também. Eu sei que vocês trabalham muito, eu sei. E também estão em condições de precarização, infelizmente, também, né? Exatamente. Mas eu fiz essa última pergunta para você, Marta, porque como eu tenho insistido diante dessa frase que levou a essa discussão tão pormenorizada aqui entre nós, quando eu falo dessas estruturas que permitem que o nosso trabalho seja minimamente mais confortável, né? Vocês vejam a proporcionalidade, e é óbvio que aqui tem uma diferença muito clara entre um financiamento federal e um financiamento
estadual, né, e municipal também. Isso vai acontecer por conta dos orçamentos dessas instâncias e também por conta das políticas de fomento a esses níveis de ensino, né. Eu dei o exemplo dos IEFs, porque estão na educação básica, mas estão dentro do governo federal, que é a mesma esfera que eu estou na universidade, no caso da UFMS, mas os IEFs recentemente têm passado por ameaças muito grandes, né? Vocês sabem que eles vêm de um desdobramento dos antigos Cefetes, você me corrija, Marta, se eu estiver falando besteira, por favor. Mas foram de um momento de expansão da educação superior, né, que estava passando pelo REUNE, e o fomento de uma educação básica que fosse financiada pelo governo federal, né. Então, houve a institucionalização dos IEFs no país inteiro e depois a sua consecutiva expansão, né? O estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, já tinha a tradição de ser interiorizado, porque a UFMS já era uma universidade radicada no interior, já era multicamp, diferente de grandes centros, onde a gente tem só a sede como núcleo do conhecimento, e isso tem um propósito político, que obviamente é ideológico, né, diz respeito a interiorizar a educação superior no Brasil, levar cursos, não é à toa que os institutos federais, eles têm uma proposta de vir também com cursos de tecnologia, tecnólogos, formação superior, graduação e promover mestrado, doutorado, etc., né, para articular a educação básica com a formação em pesquisa e ensino superior. Então, eles estão num interstício, né? Eles congregam a educação básica com o ensino superior simultaneamente, mas também estão passando por um processo muito triste, eu acho, de precarização, sob a ameaça até de mudarem completamente a sua presença, né? Enfim. Por que eu estou pensando nisso, quando eu falo dessas estruturas, né? Enquanto um professor dessas instituições que eu brinquei chamando de primo rico, tem uma carreira que permite a ele a dedicação exclusiva e um limite proporcional de 20, vou colocar o máximo aí que a Marta comentou, né? Vamos pensar, 22 horas em sala de aula, de 40 para as quais você é contratado, faltam o quê? 18, é isso? Né? 8h30, isso. São 18 aulas de preparação para 22 em sala de aula. Enquanto os nossos colegas da educação básica, de 20 horas, deixa eu ver aqui o cálculo que vocês me disseram, 13 são em sala de aula, 7 para planejamento. Né? Nós, no ensino superior, cada universidade rege do seu modo, tá? Na UFMS, nós temos que ter pelo menos 1 hora para cada hora em sala de aula, pelo menos 1 hora de planejamento, né? O que significa que num contexto limite, os professores da UFMS dão até 20 horas aula para ter 20 horas de planejamento e completar a sua carga de 40 horas, os que têm 40 horas de dedicação exclusiva. Só que nós temos, obviamente, dentro da nossa construção, mecanismos em que essas horas são diminuídas, né? Então, como a Marta deu o exemplo lá dos cargos de gestão, se você tem um cargo de gestão, você não fica 20 horas, no nosso caso na UFMS, em sala de aula. Então, vai diminuindo, né? Nós temos limites mínimos, que são 4 horas na graduação para 4 na pós-graduação, então, um mínimo que um professor da UFMS faz por média semanal é 8 horas em sala de aula. Há universidades maiores e que não apenas coincidentemente se destacam mais no cenário de pesquisa, tem professores que têm um teto de 12 horas em sala de aula, né? Ou seja, eles estão sendo pagos para pesquisar, eles estão sendo pagos para produzir conhecimento, e uma das faces do seu trabalho é o ensino da graduação e da pós-graduação, no qual você, no limite, vai ser 12 horas. O limite da UFMS é 20. Tem universidade que o limite da UFMS, do professor é 12. 12 para 40. Né? Quando eu falo de estrutura, é isso que eu estou dizendo a vocês. Né? É ter condições para que o professor pesquise, para que o professor estude, né? Para que, ou seja, possibilitar essa formação continuada, esse estudo, essa especialização da qual nós começamos conversando, né?
O Matheus está comentando aqui que nas instituições privadas, né, veja, você tem a vantagem, às vezes, não sei se isso ainda se concretiza na prática, vocês não precisam nem me dizer, porque a gente entraria num âmbito pessoal desnecessário, né, mas a gente tem essa coisa de que talvez o professor de educação privada, em alguns contextos, ganhe mais que o do professor de educação pública. Mas ele não tem essas garantias que são fruto de luta, como a Expedita muito bem anunciou ali, de lutas sindicais, para garantir o mínimo de condições, né? Então, olha o que é o sonho para a gente, né? Olha como o sonho muda dependendo da condição a que a gente é exposto. E eu estou pensando nisso em termos de prioridades para o país, né? O nosso país, que é o país do futuro, parece que só fica no futuro, porque a nossa educação estruturalmente não nos dá condições de trabalho as mais adequadas. Se isso já não funciona tão bem para aqueles conhecimentos que são considerados pragmáticos, né, que impactam diretamente na vida do sujeito, imagine para um conhecimento que às vezes é tido como ornamento ou é o caso da literatura, né? Nós sabemos aqui que não é supérfluo, nós sabemos que ele não é ornamento, né? Que ele não é frufru, mas a gente sabe que convivemos com esse discurso de modo generalizado em muitas instâncias e às vezes até com os nossos colegas de trabalho, né? Tudo bem? Nossa, um tom, eu tinha... Na minha cabeça, eu achei que eu ia tratar das 43 páginas do texto hoje. Obviamente, eu não consegui, porque eu falo demais, e vocês me deixam falar. Obrigado, inclusive. Acabei pegando no ponto ali do professor especialista ou não, e isso rendeu uma boa conversa. Mais algum comentário? Ficou alguma dúvida até agora? Eu não falei muita coisa do texto propriamente, mas eu acho que é importante que a gente converse sobre esses temas, porque afinal a nossa disciplina é teórica, mas tem uma dimensão prática que diz respeito às nossas vidas profissionais, intelectuais e até pessoais, né? Se alguém quiser fazer mais algum comentário ou alguma dúvida, a gente ainda tem 5 minutinhos. No domingo, né, e eu ainda invento de dar uma disciplina na terça e quarta noite, aí vocês inventam de se matricular, aí... Tem gente que ainda quer acabar com a gente. Tá vendo por que eu acho que não pode falar mal do professor? Por causa disso. Olha aqui, ó, 10 horas da noite, vocês aí, trabalhando, estudando, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, me ouvindo. Não sei se vocês estão vivos, né? Estamos sim. Oi, Wellington. Fala, me chamou Augusto? Eu só queria, já que ninguém tinha comentado nada, e ficou parecendo um velório, nessa festa virou um velório, mas acho que eu senti muita falta dessas discussões, e eu já tinha comentado com você, com a professora Rosana também, que para mim fazia muita falta no campo do dia a dia, porque por mais que a gente tenha colegas professores, quando a gente está numa realidade muito próxima, e eu sei que aqui também nem todos são professores da mesma área, mas eu acho que é riquíssimo quando a gente troca experiências, quando a gente fala de realidades diferentes. Por exemplo, tem uma galera aqui que manja muito sobre a questão burocrática mesmo, assim, de PL, caramba, e eu fui um Neandertal nessa parte, assim, da faculdade, porque eu nunca nem valorizei muito essa parte, eu sou sincero, e peco pela sinceridade também, e só agradecer esse espaço que você fornece para a gente trocar essas ideias, porque nem todos os professores no campo da graduação e pós-graduação permite que a gente também compartilhe essas informações, que eu acho que é mais do que necessária para a construção do nosso espaço aí intelectual também. Imagina, Augusto, eu é que agradeço, assim, a oportunidade, não só de reencontrá-lo como amigo e hoje como aluno, mais uma vez, mas a oportunidade de trocar experiências com você e com todos os colegas. Vocês percebem, eu não tenho a menor vaidade de parar e falar que eu não sei, e perguntar, e eu acho que uma das funções da universidade, e eu tenho reiterado isso com vocês, é aproximar
da educação básica, aproximar-se da realidade, parar de virar as costas para a escola, diminuir a distância que existe entre o professor que está lá no cotidiano e o professor do ensino superior, né? Eu ainda, obviamente que isso é um processo, né, como a gente bem lembrou, como a fala de vocês todos, a Marta falou disso muito claramente, isso é um processo que acontece paulatinamente, às vezes com esforços individuais, às vezes com esforços coletivos, mas eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar realmente. Eu não, talvez pela minha história pessoal, eu não consigo ver uma universidade que não se conecte à prática com o ensino, né? Ricardo falou ali das engrenagens do sistema. Ricardo também está num IF, está numa cidade um pouco distante, né, Ricardo, da capital, como Coxim, onde as dificuldades devem ser outras, e também existem não só estruturalmente na instituição, mas pela localização do campus, né? Você já passou por Corumbá, você conhece a realidade de lá. Flávia, só lembrei de mim do Matheus conversando no almoço sobre termos matriculado na disciplina, pensando se foi uma boa ideia arranjar mais uma carga horária de estudos na nossa semana. Que bom que tem sido rico, Flávia. Eu acho que isso é importante e às vezes fica meio sonolento porque a gente está cansado e porque esse meio aqui não facilita muito, né? Mas na medida do possível a gente trabalha aí juntos, vocês e eu, para fazer esse momento divertido. Para mim é muito prazeroso. Dar aula como um todo, mas estar com vocês também, eu só preferiria que a gente estivesse juntos, porque aqueles que já foram meus alunos sabem que eu sou demasiadamente corporal e físico, e isso é algo que me falta, assim, ficar sentado aqui falando para vocês é uma coisa que eu jamais faria numa aula presencial, nós todos juntos. Quer dizer, talvez sentaria em cima da mesa, mas me movimentaria e ficar sentado aqui me incomoda. Mas é o que a gente tem, a gente vai lidar com isso. Ricardo, sobre essa questão, especialmente no que a gente está passando agora, por exemplo, eu não tenho aulas online com os meus alunos de Corumbá, né? Porque simplesmente eles não têm acesso à internet. Em tempos normais a internet da cidade já é problemática, a telefonia da cidade já é problemática, agora menos ainda, né? Então são realidades que a gente precisa adaptar e lidar como pode, né? Matheus, também acho confortante. E de vez em quando a gente faz umas piadas, alguma coisa do tipo, né? Vocês, por exemplo, têm o prazer de assistir a aula com o meu caco aqui o tempo inteiro, tipo de coisa. Também imaginava que vocês não iam esperar uma aula de mestrado e doutorado com o caco aqui no fundo, mas é assim. Tudo bem, então? Está chegando agora o nosso horário. Se não tiverem mais dúvidas e comentários, se sobreviveram, eu agradeço a atenção de vocês, ainda que a gente não tenha andado muito à frente na discussão do texto, eu acho que é muito importante que a gente discuta questões pragmáticas, a partir da nossa experiência, contrastando com a teoria, para que essa nossa experiência, por mais difícil que seja diante da mediação tecnológica, seja a melhor possível. Então, eu agradeço a atenção de vocês e vamos ficar por aqui. Na semana que vem, tudo correndo bem, a gente termina o diálogo sobre o texto do Rildo e eu já indico a próxima leitura. Tá bem? Se vocês tiverem dúvidas, podem registrar aqui no chat, nesses minutinhos finais, ou podem me mandar e-mail, como sempre. Muito obrigado, Shirley. Eu sou mais simpático pessoalmente, mas muito obrigado. No mais, gente, boa noite. Fiquem com Deus, com saúde, se cuidem, estudem bastante e bom descanso. Oi, Wellington. Oi.